Em Gênesis capítulo 3, no relato da queda, nós lemos a partir do verso 6 o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Nós acompanhamos aí, nesses últimos dias, o desfecho, daquela história, daquela saga do rapaz chamado Lázaro, um assassino, camarada de maneira absurda, louca. Ele invadiu algumas propriedades no interior de Goiás e matou algumas pessoas. Depois, o que ele fez? Ele acabou fugindo, pelas matas, pelos cantos ali daqueles vilarejos. E começou então uma grande perseguição policial. O Brasil foi mobilizado por isso. Isso virou meme, virou assunto de piada até, porque dias e dias se passaram e ninguém conseguiu encontrar o rapaz. Até que na última semana o relato de que ele foi encontrado e logo em seguida foi morto. É interessante como esse camarada conseguiu se esconder da polícia, se esconder das autoridades e por vários dias sozinho, não foi encontrado. E esse texto, esse relato de Gênesis fala que no princípio também o homem ele andava com Deus, ele conversava com Deus todos os dias. Mas quando o ser humano peca, quando o pecado entra ali no Jardim do Éden, o texto vai deixar claro que a primeira atitude deles foi procurar se esconder de Deus, olha só. E o texto vai dizer que quando eles ouviam os passos do Senhor no jardim, Deus fazia isso toda a tarde, Mas quando eles ouviram os passos do Senhor, o texto vai dizer que eles se esconderam da presença do Senhor, como se pudesse, se esconder de Deus. O salmista no Salmo 139, versículo 7 em diante, ele diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Um relato do salmista para nos mostrar o quanto Deus é soberano, onisciente, onipresente. Não tem lugar algum que nós possamos nos esconder de Deus e achar que nós estaremos de fato driblando a sua presença, os seus olhos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas Adão e Eva pensaram que poderiam se esconder. E é interessante quando Deus pergunta no versículo 10, na verdade no versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E acredito que essa é uma pergunta que Deus tem feito para todos nós pecadores, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E muitos de nós, talvez como aquele rapaz Lázaro, no começo acha isso talvez uma grande brincadeira, Estamos curtindo o pecado e brincando de se esconder e achando que estamos abafando, estamos virando notícia para nós mesmos, para o nosso ego. Mas Deus continua perguntando: onde está você? Ele quer nos dar essa oportunidade de arrependimento. Ele fez isso com Adão, ele fez isso com Caim, ele fez isso com Ananias e Safira. Ele sabe onde nós estamos, ele sabe que nós pecamos. O problema é que muitas vezes nós achamos que podemos esconder de Deus alguma coisa. Então, o grande conselho neste dia, através desse devocional, é que nós paremos de nos esconder de Deus, porque Ele sabe, Ele está dando uma oportunidade de arrependimento e confissão.
assim como ele fez com Adão. Adão não reconheceu. Veio sim a disciplina, mas quando Deus encontrou Adão, Deus mostrou graça e misericórdia. Isso nós podemos ver nos versos 21 em diante do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Por que roupas de pele? Porque as roupas que eles tinham feito não poderia cobrir. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Folha de figueira não derrama sangue. Alguém deveria morrer e Deus mostrou a misericórdia sacrificando um animal no lugar de Adão e de Eva. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Olha a graça de Deus tirando o homem daquela situação para que ele não vivesse eternamente naquele estado de pecado. Deus é misericordioso. O Lázaro, quando encontrou o seu juiz, ele foi assassinado, ele foi morto, na verdade. Mas quando você se entrega para Deus, quando você se arrepende, quando Deus permite que Deus o encontre, então Deus vai disciplinar sim, mas Ele vai ministrar graça. As misericórdias do Senhor, elas se renovam. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Creia nisso, não se esconda de Deus. Confesse, deixe o seu pecado e receba a graça do Senhor Deus todos os dias. Deus abençoe.